vídeo de hoje, o conteúdo será sobre o urbanismo entre os séculos 19 e 20 e falaremos sobre as teorias e reformas urbanas. A cidade do século 19. O processo de reorganização da cidade se deu pela saída da população rural para a cidade, ou seja, a urbanização. Com esse período de urbanização e industrialização crescente, a Revolução Social gerou a concentração dos proletariados nas áreas degradadas e, consequentemente, a falta de qualidade de vida da população. Num primeiro momento, as intervenções aconteceram isoladamente, com o objetivo de dar solução aos problemas decorrentes da migração do campo para a cidade e da aglomeração de grandes centros. Num segundo momento, houve a necessidade de uma criação moderna e, ao mesmo tempo, a revalorização do campo e do modo de vida suburbano. As ideias do surgimento do urbanismo foram influência do racionalismo, o uso da ciência e da técnica como solução para os problemas urbanos, modelo aberto com espaços verdes, separação das funções humanas e preocupação com questões habitacionais e entre outras ideias. Dentro de todo esse contexto, temos alguns conceitos do urbanismo. O urbanismo tem a técnica de planejamento urbano como objetivo. A urbanização é um processo de transformação de um ambiente rural em urbano. Já o planejamento urbano é um processo que elabora medidas para direcionar o processo de urbanização, que consequentemente gera a urbanificação, que é o implemento dessas medidas de planejamento urbano. No pré-urbanismo, em precisão uma cidade mais moderna, foi realizada intervenções para solucionar as aglomerações nos grandes centros, devido à transição dos moradores do campo para a cidade. Junto com a ciência e a técnica, buscavam soluções para os problemas urbanos em busca de progresso, incluindo áreas verdes, questões habitacionais e uma cidade visualmente agradável. No pré-urbanismo são feitos textos por pensadores políticos sociais que contribuíam para o urbanismo. Já no urbanismo, são profissionais que colocam em prática suas ideias, visando a melhor técnica de planejamento urbano com o melhor aproveitamento econômico. A urbanização é um processo de um ambiente totalmente rural em urbano. Já na urbanificação, são as medidas de planejamento urbano, como programas sociais, interesses coletivos e projetos arquitetônicos. No planejamento urbano, são feitas elaborações de medidas que buscam direcionar o processo de urbanização, demolindo velhas estruturas, abastecimento público, sanidade, salubridade, rede de esgoto, água, energia, iluminação viária, política, bombeiro, limpeza, abastecimento, entre outros. O sistema viário é muito importante nesse processo, pois liga a vida industrial e financeira. E assim também surge a estrutura ferroviária que liga as cidades. Assim por diante foram surgindo novos meios de transporte, como os bondes. Já nas ruas, se antes eram estreitas e irregulares, passaram então a ser largas e regulares, podendo haver demolições se necessário para realizar esse rasgo. A Reforma de Paris e o Plano de Haussmann. O principal objetivo da reforma urbana idealizada por Haussmann para Paris é o de liberar o tecido urbano para facilitar manobras militares. A grande transformação da cidade ocorre em 1/3 do tecido da cidade sob a ideia de grande expansão. Um dos principais pontos da reforma de Haussmann é a reforma da Ilha de la Cité, em área militar. Para atingir esse objetivo, todas as edificações existentes são demolidas. Para Haussmann, a arquitetura é um problema administrativo e só deve visar os interesses de Napoleão.
interesses esses de cunho estritamente militares. A partir daí, é produzido um urbanismo totalmente racionalista visando apenas a técnica e desconsiderando o aspecto histórico. O foco principal é a melhoria da circulação, o acesso rápido a toda a cidade como visão estratégica, estabelecendo uma imagem geral de modernidade. Esta mudança de imagem envolve também a questão de insalubridade. Para isso, são eliminados bairros considerados degradados, as ruas são arborizadas e recebem sistemas de iluminação. A antiga cidade medieval, com traçado orgânico e ruas estreitas, é cortada por grandes eixos e contornada por um anel viário. São criadas praças com monumentos que servem como cenário. São criados vários boulevards e um novo elemento urbano. São abertos parques e jardins públicos. Surge a figura do quarteirão, que é determinado pelo sistema viário. Nesse caso, o quarteirão é residual, configurado a partir do que sobra depois de definido o traçado viário, tornando-se um elemento complexo formado por lotes de formato irregular. São definidas leis de ocupação. Cada lote é perpendicular à rua e não tem a mesma medida padrão. Os edifícios passam a ter leis de padronização para as fachadas. A tipologia urbana segue um catálogo pré-definido, passam a ter unicidade arquitetônica. As galerias e passagens passam a ter função comercial, multifuncionalidade, do quarteirão e abrigam café e loja. Se transforma no coração da cidade, passando a ser uma área militar e administrativa. Na Reforma de Paris, foram destruídos 49 quilômetros de ruas estreitas antigas, construindo 165 quilômetros de novas vias. Foi implantado sistemas de esgoto, considerado até hoje um dos melhores do mundo e que atende a cidade toda. A Paris de Haussmann é a Paris que vemos hoje. A cidade jardim foi uma resposta ao problema da cidade industrial. Era um modelo de ocupação de baixa densidade que foi baseado na descentralização da metrópole. Uniram as vantagens da cidade com as do campo e buscavam equilibrar o crescimento econômico e os problemas sociais. As cidades jardins ficam na periferia da metrópole e dão grande importância para a área verde. São autossustentáveis, com habitações unifamiliares que equilibram a moradia, indústria e a agricultura. Nas cidades jardins, ocupam-se apenas 1/6 do terreno e o restante é voltado para a agricultura. As ruas devem permitir o transporte e possibilitar a ventilação e iluminação das casas. O sistema de transporte é fundamental para o funcionamento da cidade e precisa permitir que ela se expanda ilimitadamente. Os dois conceitos principais da teoria de Cerdá são a habitação e a circulação. Os edifícios não ultrapassariam mais do que 2/3 da superfície do quarteirão, e os espaços internos seriam para áreas públicas arborizadas, para que as quadras passam de residência para fazer parte da composição urbana. Agora eu vou falar sobre Barcelona e a reforma de Cerdá. Cerdá nasceu em 1815 e foi engenheiro urbanista. Fez curso de arquitetura e matemática em Barcelona. Em 1858 foi realizado um concurso para o plano de ampliação da cidade, mas Cerdá não ganhou. Depois disso, ele definiu a teoria da construção das cidades e publicou. Hoje, esse é considerado o primeiro tratado moderno de urbanismo. Nesse tratado, ele definiu que as quadras seriam módulos quadrados de 113 metros de lado, com as esquinas chanfradas para melhorar a visão e criar áreas de praça com comércio e lazer. Ele distribui parques, residências e comércios igualmente pela cidade.